Olá pessoal, olá aluno, vamos seguindo então nossos estudos, analisando as normas fundamentais do processo civil que nós já iniciamos nas aulas anteriores. Tomamos por base, nesta aula, o material já disponibilizado na aula anterior, que começa com o artigo 1º do Código de Processo Civil, trabalhando no ambiente das normas fundamentais. Dá uma olhada lá na tela, você tem esse material aí disponibilizado, nós já falamos do artigo 1º, 2º, 3º, 4º, estamos agora aqui, na chamada boa-fé processual e no modelo cooperativo de processo, na ideia de cooperação processual. Iniciando pelo artigo 5º, ele vai nos dizer: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Observe o seguinte, na verdade aqui, o que nós temos é a inserção dentro do Código de Processo Civil da chamada boa-fé processual. Básico dentro da estrutura do processo desenvolvido então a partir de vários atos processuais, né? Aquele nosso caderno processual, assim desenvolvido, com folhas, com petições, reclamações, recursos, provas, tudo isso. E aí você tem uma ordem dada pelo artigo 5º do Código de Processo Civil, de que as partes devem ser orientadas pela boa-fé processual. A estrutura de que os atos processuais devem se desenvolver conforme uma boa-fé processual de quem? De todo aquele que participa do processo. Veja que ele não está dizendo que seria uma atribuição apenas da parte autora ou da parte ré, mas ele vai além, ele diz aquele que de qualquer forma participe do processo. A participação do processo pode se dar de qualquer forma. Então vamos pensar, será que uma testemunha tem que estar no processo e se portar a partir de uma boa-fé processual, guardando com a verdade? Sim. Então você tem boa-fé por parte do autor, dos advogados, dos defensores, do Ministério Público, dos partícipes do processo, incluindo perito, testemunhas, auxiliares, tudo aqui orientado pela ideia de boa-fé processual. É uma grande novidade? Não. A ideia de boa-fé processual é ter uma conduta tendencionada à boa-fé. Não buscar, por exemplo, um dano injusto, um enriquecimento ilícito, a partir de inverdades, de indução em erro, de falsificação de documentos. Tudo isso é contrário, atentatório, portanto, à boa-fé processual. E essa ideia de boa-fé, ela casa diretamente com o artigo 6º. Que insere no sistema uma novidade para a gente entender. Veja, eu acho muito difícil você marcar uma questão como errada, se eventualmente coloca assim, olha, o processo deve se nortear pela boa-fé processual. Aí você vai dizer, não, está errado. Não tem como marcar errado isso. A ideia de boa-fé, ela é implícita numa relação que envolve o poder público, que envolve o poder judiciário, que envolve diretamente a estrutura das partes. Ela está vinculada diretamente a isso. Agora a novidade é o artigo 6º, que na verdade muda um paradigma processual, um modelo processual, porque insere a ideia da cooperação. Como assim cooperação? A ideia de um modelo cooperativo de processo. Observe aqui, nós estamos superando um modelo adversarial, já vou explicar o que seria, que é próprio do Código de 73, para então um modelo que agora é chamado de modelo cooperativo. Então, é a superação de um modelo adversarial para então um modelo cooperativo de processo. Supera-se um modelo basicamente adversarial e chega-se num modelo cooperativo do processo. Nós temos a partir disso a ideia de cooperação entre as partes. Nós temos a partir disso uma ideia de colaboração. Ou seja, autor e réu não são vistos mais como adversários. Por isso a ideia é modelo adversarial. Supera o modelo adversarial. Autor e réu não são vislumbrados como adversários, mas sim como partícipes do processo, sujeitos do processo, que têm a obrigação de cooperar entre si. Devem
cooperar entre si, diz o artigo 6º. É a ideia de um modelo de processo pautado numa cooperação, para que nós tenhamos uma decisão de mérito, em tempo razoável, justa e efetiva, para que o processo chegue ao final. É claro que muito difícil você vai conseguir vislumbrar, ou dificilmente você vai conseguir vislumbrar, autor e réu vivendo em cooperação, colaborando um com o outro. Pela própria ideia de estarem colocados dentro de um processo, eles estão em litígio. Eles estão em contraposição aos seus interesses. Então essa estrutura de cooperação, ela não é tão vista dentro do autor e réu, mas é um convite a cooperar. Só que o artigo ele diz assim, ó, quem é que deve cooperar? Todos os sujeitos do processo. Todos os sujeitos do processo. Então nós podemos entender que aqui, nesse artigo 6º, você vai ter o autor, o réu, o juiz, o MP, o defensor público, o advogado público do Estado, todos devem cooperar entre si para que o processo consiga atingir o seu resultado, a sua função, a pacificação, a solução em tempo razoável de uma decisão de mérito justa e efetiva. Uma tutela a partir desse modelo, que não é mais tão somente adversarial, mas cooperativo, que seja justa, uma tutela efetiva e uma tutela que possa ser dada em tempo razoável, atentando e julgando aí o mérito, aquilo que nós falamos na aula anterior, sobre tempo, sobre mérito. Eu comentei lá nos comentários do artigo 4º que estão nos tópicos aí da aula anterior. Então aqui nós trabalhamos com duas matérias intimamente ligadas, a ideia de boa-fé processual e de um modelo cooperativo do processo, impondo nessa perspectiva deveres àqueles que participam do processo. Então, se eu estou participando do processo, eu tenho deveres. Esses deveres que estão colocados dentro de uma obrigação agora pelo artigo 6º, está dentro da ideia de cooperação processual. O autor deve cooperar com o réu deve cooperar com o autor, e aí principalmente as partes devem cooperar com o juiz e o juiz deverá cooperar com as partes. Esse é o modelo cooperativo do processo que é inserido pelo Código de 2015, inserido especificamente, expressamente no Código de 2015. Vamos dar uma olhada aí no texto do artigo 6º e depois em alguns tópicos dados pela doutrina, alguns autores que explicam melhor, e a gente já vai para os deveres das partes. Vamos lá então no artigo 6º. Bem, no artigo 6º nós temos o modelo cooperativo. É dito o seguinte: todos os sujeitos do processo. Veja que não está vinculado apenas às partes. Aqui já há uma pergunta importante. Se eventualmente a questão colocar, afirmando que a cooperação ela é apenas do autor ou do réu, não envolvendo o juiz, está errado. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Para que se tenha, novamente aquilo que nós já estudamos, em tempo razoável, vimos lá no artigo 4º, a duração razoável do processo, decisão de mérito, já vimos também no artigo 4º, justa e efetiva, a eficácia das decisões, a possibilidade da decisão, então, de alterar as relações de direito material. Aí o Carlos Alberto Alvaro, Daniel Mitidiero estabelece alguns vetores, algumas orientações, explicam o que seria essa cooperação. Claro que a doutrina ela não vai cair na tua prova, mas eu acho que algumas inserções doutrinárias, elas ajudam bastante para a gente entender o texto e não esquecer, sem precisar decorar, sem precisar criar esquemas, mas basicamente visualizando a ideia, a razão de ser daquele artigo. Então esse modelo cooperativo ele passa por algumas explicações, como por exemplo, olha, eu coloquei na letra a mudança de mentalidade das pessoas que participam do processo. A letra B, o incentivo à boa-fé, a lealdade do órgão judicial, das partes e dos representantes e de todos os demais participantes do processo. É o entendimento de que o processo não é uma luta ou um duelo que se possa vencer a qualquer custo. O combate ao excessivo formalismo, né? O processo por muitas vezes muito formal, com várias regras, burocrático,
faz com que eu tenha uma decisão muito demorada, muito morosa, que efetivamente não cause justiça no caso concreto. A letra D, o fortalecimento dos poderes das partes. As partes nesse papel, elas ganham um fortalecimento. Dentro de uma visão mais contemporânea quanto à divisão do trabalho, a responsabilidade das partes e do órgão jurisdicional. E a necessidade, aqui muito efetiva, do contraditório, do diálogo entre as partes e entre estas e o juiz. Quer dizer, a necessidade de dialogar, de contraditar, de estabelecer, portanto, uma relação em que eu possa aproximar as partes. Observe como nós temos esse modelo cooperativo no atual processo. Eu trabalhei na aula anterior com vocês com os 3 primeiros passos do procedimento comum. A primeira coisa que o autor faz, petição inicial, depois a ordem de citação e aí não vem a defesa, vem uma audiência de conciliação e de mediação. Observe que o caminho do processo, ele passa por petição inicial, ordem de citação, não para contestar. Contestar era no Código de 73. Agora, citação para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação. Para então, a partir dessa audiência, se não obter êxito, efetivar o acordo. Ou melhor, se não obter êxito no acordo, efetivar a contestação, a defesa. É nesse caminho que segue o processo. E isso é uma inserção de cooperação processual, ou dos chamados deveres cooperativos. Boa-fé e cooperação são termos intimamente ligados. Se eu estou afirmando no artigo 5º que a parte, todos aqueles que participam do processo, incluindo partes, juiz, de qualquer forma, inclusive testemunhas, se eu afirmo a elas que elas devem se portar com base numa boa-fé processual, isso está intimamente ligado com o dever de cooperação. Quer dizer, todos os que participam do processo devem cooperar entre si. E te liga na expressão todos, que é muito comum. As questões colocam apenas a parte autor e a parte ré devem cooperar entre si todos. O próprio juiz deve cooperar na busca de uma decisão de mérito, em tempo razoável, efetiva. Isso passa pela seguinte perspectiva. Quando o juiz recebe uma ação e ele percebe que deveria dar uma canetada e extinguir sem mérito, ao invés de fazer isso, ele vai intimar para o autor regularizar aquele vício. Ele vai intimar o autor para emendar a petição inicial e dizer, regulariza. Eu não vou dar uma canetada aqui dizendo, tá ruim, não vou nem julgar o mérito porque você errou. Não, vamos tentar moldar isso para que eu possa dar uma decisão meritória, para que eu possa entrar no mérito na estrutura da primazia do mérito, portanto. Então aqui está a base do modelo cooperativo. É juiz cooperando com as partes cooperando com o juiz. Claro que isso passa por aquilo que está no termo do artigo 6º, devem. Passa, portanto, por deveres. Dever de boa-fé, dever de repudiar um formalismo excessivo, a mudança de mentalidade, e tudo isso está intimamente amoldado à estrutura dos deveres das partes e procuradores. E aqui nós vamos fazer um corte na cronologia dos artigos. Observe, nós estamos analisando as normas fundamentais do processo. Só que para organizar didaticamente o nosso estudo, nós vamos cortar aqui essa estrutura e analisar uma parte daqueles deveres das partes e dos procuradores. Porque há uma completa ligação do artigo 5º e artigo 6º com o artigo 77, que inicia os deveres das partes e dos procuradores. Então lá no teu edital, a gente faz um corte agora e começa a analisar os deveres que são impostos às partes e aos procuradores das partes, aos advogados, portanto, sabendo que os procuradores das partes são os advogados. Observe o link, extremamente vinculado, boa-fé e cooperação. Se fosse aqui um computador, clique em boa-fé, vai abrir deveres das partes e procuradores. Clique em cooperação, vai abrir deveres das partes e dos procuradores, das partes e de seus advogados. E qual é o dever? Ora, o dever direto de partes e procuradores é a boa-fé. Você vai ver que tudo que é dito dentro da estrutura dos deveres está intimamente ligado à boa-fé. A gente vai ter que ter atenção para alguns artigos específicos.
Mas a ideia genérica, ela é totalmente razoável, totalmente explicável, autoexplicativa. Se eu afirmar que o advogado, ele deve se portar com boa fé, eu não preciso ler isso, eu posso marcar verdadeiro, porque isso é da própria essência do processo. E aí agora a gente faz um corte, então, para analisar. Vamos lá para a tela. O artigo 77 do Código de Processo Civil, do artigo 77 ao artigo 78. Artigo 77 e artigo 78. Ah, são só 2 artigos? Não, olha quantos incisos, quantos parágrafos, quantas normas jurídicas nós temos aqui em incisos, né? Então diz o artigo 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes e de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo. Veja, é uma repetição do modelo cooperativo, uma repetição do artigo 5º, quando trabalha na estrutura da boa-fé processual. Quais são os deveres? Bom, dever de guardar com a verdade. Se eu estou falando que tem boa-fé, tem que guardar a verdade. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. A narrativa dos fatos deve estar vinculada à verdade dos fatos. 2. Não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídos de fundamento. Quer dizer, é dever das partes, dos procuradores e de todos que participam do processo guardar a verdade nos fatos processuais. É dever também não fazer defesas que não têm fundamento nenhum. São as chamadas defesas procrastinatórias. Quer dizer, isso não vai levar em nada. Você não vai ter aqui a ideia de uma defesa que é sustentável, que vai influenciar a decisão do juiz. Então ele diz, olha, primeira palavra mágica que nós temos aí, verdade. Segunda, você não pode procrastinar o processo. O que é procrastinação? Enrolação. Eu não posso criar um processo e inserir no processo uma defesa sem fundamento. Eu não posso estabelecer uma defesa que não tenha fundamento nenhum, apenas para enrolar o trâmite processual. Quer dizer, para procrastinar o processo, para tornar o processo mais moroso, para que eu não seja condenado. Claro que isso é difícil a gente conseguir implementar, mas é uma ordem. E primeiro, a gente não está discutindo aqui se vai ser implementado ou não, porque aí tem gente que estuda assim, ó, o artigo 3º, não, mas não vai ter cooperação. O teu problema é marcar bolinhas em locais corretos, é pintar uma bolinha no local correto, esse é o teu problema. Então, se vai acontecer a cooperação ou não, se as partes vão guardar a verdade ou não, aí tu verifica isso quando tu estiver trabalhando lá. Agora aqui, nós estamos analisando a lei em tese. Então não compra brigas que não são necessárias nesse momento, tá? Então a gente diz, olha, as partes devem guardar a verdade, as partes não devem apresentar defesas destituídas de fundamento, não podem realizar provas, como diz o inciso 3º, ou atos que não tenham qualquer contribuição para o processo. Vamos dar uma olhada lá. Olha a ordem negativa aí, né? Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários de declaração à defesa do direito. Às vezes o sujeito pede uma perícia apenas para enrolar o processo, para procrastinar o processo. Por quê? Porque na verdade não está vinculando a ideia de algo que possa realmente ter uma reflexão em termos de auxílio para o juiz, em termos de auxílio da decisão judicial. Quer dizer, uma defesa totalmente destituída, um pedido de prova que não tenha nenhuma relação direta com o resultado daquela demanda. Cumprir com exatidão é um dever, né? Cumprir com exatidão as decisões judiciais de natureza provisória ou final e não criar embaraço à sua efetivação. Também é enrolar aqui. Declinar no primeiro momento que lhe couber falar nos autos o endereço residencial profissional, onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária definitiva. É aquela ideia de não ficar se escondendo, se apresentar em juízo. Estabelecer, portanto, a clareza nos atos processuais e declinar o seu endereço e onde poderá ser encontrado. Veja, nós temos aqui, ó, como último inciso, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. O sujeito vai lá e muda completamente aquele direito litigioso.
ele muda completamente aquele estado de fato do bem ou do direito litigioso. Veja que aqui são apenas promessas. Se a gente conseguir entender, nós temos algumas orientações vinculadas e algumas situações mais objetivas. Olha só, vamos guardar uma atenção aqui, que a ideia de verdade, ela abarca quase tudo. Só que vamos dar uma atenção para o artigo 77, inciso 4º e 6º, que aqui nós temos algo um pouquinho mais objetivo e que tem um reflexo nos parágrafos. Olha só, o artigo 77 ele está impondo alguns deveres. Esses deveres basicamente estão vinculados à boa-fé. Ele está dizendo, você não vai requerer provas que não têm influência nenhuma no julgamento. Não vai requerer a prática de atos processuais inúteis. Não vai apenas procrastinar o processo, apresentando uma defesa sem fundamento. Não vai expor os fatos de acordo com a falsidade. Vai expor os fatos de acordo com a verdade. Só que aqui o inciso 4º e 6º estão vinculados ao seguinte, olha, uma decisão judicial deve ser cumprida. Vai nos dizer o inciso 4º. Então assim, ó, quando eu tenho uma decisão do juiz para apresentar um documento, para ter determinada conduta, para estipular e realizar determinadas situações de fato, eu tenho que fazer. Eu não posso criar embaraço ao cumprimento de uma decisão. Eu não posso, basicamente, ficar violando a tentativa de efetivar aquela decisão. Então tem uma busca e apreensão de uma pessoa, eu escondo a pessoa. Tem a busca e apreensão de um documento, eu sou intimado para apresentar o documento, eu não apresento. Isso é criar um embaraço àquela decisão. Então não é somente nos atos do processo, mas é embaraçar diretamente aquela decisão. Ou não efetivar uma inovação ilegal. Inovação ilegal. Vamos lá, olha só. O que seria isso, né? Não efetivar uma inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito. Não inovar, né, o estado de fato de bem ou de direito. De bem ou de direito. Aqui são condutas que estão intimamente ligadas à própria decisão judicial. Então observe, você tem vários incisos aqui que vão dizer, olha, tem que guardar a verdade, tem que pautar a boa-fé. Agora tem dois que são objetivos. Ele diz, não crie embaraço a uma decisão judicial. Se o juiz determinou a busca e apreensão, se o juiz determinou a apresentação de documento, vai lá e apresenta. Vai lá e apresenta a pessoa. Não cria embaraço indevido a cumprimento da decisão judicial. O outro dever colocado é o seguinte, não altera, não inova de maneira ilegal o estado de fato de um bem ou de um direito. Vamos tentar entender. Olha só. O que é uma inovação ilegal no estado de fato de um bem ou de um direito? Vamos supor que o juiz determinou a perícia desse quadro aqui. Então ele diz o seguinte, olha, nós temos que periciar este quadro para ver o que está escrito no quadro. E para isso, eu vou nomear um perito que no dia X vai comparecer lá e vai tirar uma foto do quadro e vai explicar e fazer uma ata dizendo tudo que está escrito aqui. Porque o que está escrito aqui é fundamental para a nossa decisão. O que é uma inovação ilegal no estado de fato? De um bem. Eu venho aqui na sala de aula e antes da perícia eu vou lá e apago a boa-fé. O que eu fiz? Eu fiz uma inovação ilegal no estado de fato de um bem. Eu alterei o estado de fato de um bem. Aí eu escrevo aqui má-fé. Então, agora eu vou escrever correta. Para tudo ficar, alterar a verdade. Para alterar um estado de fato de determinado bem ou de um direito. Então crio situações que não estão amoldadas simplesmente para conseguir uma vantagem indevida. Altero um estado de fato, altero um estado de direito. Aí eu vou ter uma perícia psicológica lá numa criança. Ah tá, então vamos supor aqui, ó, vamos pintar o quarto dela, arrumar todo o quarto, dizer que ela mora aqui, que está bem cuidada, dar um banho nela, cortar o cabelo e tal, pá, perfeitinho. Saiu o perito, tá, volta lá para baixo da ponte que tu estava para lá. Porque eu quero continuar ganhando os alimentos para mostrar que eu estou te tratando bem. Isso é uma inovação ilegal na alteração do estado de fato.
ou de um bem, né? Ou de um direito. Vamos pensar, eu tenho direito de guarda, eu tenho direito de crédito, eu vou alterando, eu vou maquiando a situação jurídica. Essa é a base aqui. Pois essas duas situações são interessantes, porque as outras estão ligadas a guardar a verdade. Aqui nós estamos atrapalhando o cumprimento de uma decisão ou induzindo o juiz em erro a partir de uma alteração de um fato que será periciado, por exemplo. Aí diz o parágrafo 1º, olha só. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 4 e 6º, então esses dois incisos aqui, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. A violação ao disposto no inciso 4º e 6º constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Novamente aí, ó, devendo o juiz, sem prejuízo de sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista para o segundo será inscrita em dívida ativa da União ou do Estado, e após o trânsito julgado a decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Vamos tentar entender toda essa bronca aqui do parágrafo 1º, 2º e 3º. Olha só, esses parágrafos explicando e dando uma penalidade aos incisos então colocados, procrastinar uma decisão judicial, criar um embaraço a uma decisão judicial, ou criar uma inovação legal no estado de fato de um bem ou de um direito, aí eu vou periciar um automóvel, antes da perícia eu vou lá e altero toda a situação de fato. Aí eu vou periciar um bem imóvel, vou lá e altero toda a situação de fato. Ou eu tenho que apresentar um documento, não apresento, crio um embaraço à decisão judicial, escondo uma pessoa, escondo um documento. Isso seria punível como o quê? Esses dois aqui têm nome, ato atentatório à dignidade da justiça. Isso é entendido como um ato atentatório à dignidade da justiça. Então observe, ó, ato atentatório à dignidade da justiça. Você embaraçar o cumprimento de uma decisão judicial é um ato atentatório à dignidade da justiça. Você inovar ilegalmente o estado de fato de um bem é um ato atentatório à dignidade da justiça. Pode ser punível? Sim, com multa. Essa multa de até 20%. Conforme o quê? Conforme a gravidade da conduta. Até 20% sobre o valor da causa, né? Toda causa tem um valor. Até 20% sobre o valor da causa. Esse valor de até 20% sobre o valor da causa, ele diz até, né? Porque na verdade você vai ter uma graduação conforme a gravidade da conduta. E aí esse valor, quando pago, ele vai reverter ou para a União Federal ou para o Estado, conforme for justiça estadual ou federal. Vamos supor, você está fazendo um concurso para a prova de um cargo à justiça estadual. Então, aqui para o Estado. Então, o sujeito comete um ato atentatório à dignidade da justiça, acaba sendo multado para tanto, né? Multado por tanto, conforme a gravidade de sua conduta, o valor da multa pode chegar até 20% do valor da causa e vai ser revertido para a União Federal ou para o Estado. Essa é a base aí, União Federal ou para o Estado. E aí ele continua na ideia da inscrição em dívida ativa e execução fiscal. Vamos lá para a tela, ele vai dizer o seguinte, ó, parágrafo 3º. Não sendo paga no prazo fixado, a multa será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito julgado da decisão que a fixou. E sua execução observará o procedimento da execução fiscal. O que está dizendo aqui? Eu vou ter a multa, eu vou ter o trânsito julgado da decisão que fixou a multa. Então tá, foi dada a multa, aí transitou. O que significaria essa ideia de transitou em julgado? A decisão que fixou a multa. Transitou a decisão que fixou a multa, tá legal. Significa que daquela decisão não cabe mais recurso. Daquela decisão que fixou a multa, de até 20% sobre o valor da causa, não cabe mais recurso. Então você tem uma decisão que fixou uma multa de até 20% sobre o valor da causa. E dessa decisão
não temos mais a possibilidade de recorrer. Se eu não pagar, vai para execução fiscal. Execução fiscal. A execução fiscal é um modelo de como eu vou cobrar as dívidas pertencentes à União ou ao Estado. É conforme a Lei 6830 de 80. Ela não está no teu edital, né? Nessa parte de processo civil. Lei 6830 de 80 não está e, portanto, é um modelo, uma execução fiscal daquelas dívidas. Então vamos lá. Trabalhamos na seguinte perspectiva. A ideia do artigo 77, inciso 4º e 6º, dizendo que eu não posso embaraçar o cumprimento de uma decisão e nem inovar ilegalmente um estado de fato. Só que, fazendo isso, eu posso ser condenado por um ato atentatório à dignidade da justiça, que vai ser passível de multa de até 20%, a ser revertida para o Estado ou para a União. Esse 20%, esse percentual, é aplicado ao valor da causa e graduado conforme a gravidade da conduta, pode ir de 1% a 20%. Essa é a ideia. E se transitar em julgado essa decisão e eu não pagar essa multa no prazo fixado, vai ser objeto de execução fiscal, vai ser inscrita em dívida ativa e ser objeto de execução fiscal. Essa é a ideia de uma multa por um ato atentatório à dignidade da justiça. Quando eu não cumprir as decisões, embaraçar o cumprimento de uma decisão ou então criar uma inovação ilegal no estado de fato de um bem ou de um direito. Essa é a base aí colocada.